Existe um lugar na Terra que desafia a lógica, a ciência e até a própria ideia de limite humano. Um lugar onde o ar é tão rarefeito que cada respiração parece um pedido de socorro, onde o frio não apenas congela, ele destrói, ele enlouquece, ele cala. Esse lugar é chamado de Zona da Morte, e ele fica no ponto mais alto do planeta, o topo do Monte Everest. Acima dos 8.000 metros de altitude, nada foi feito para sobreviver. Nem plantas, nem animais, e, de certa forma, nem o ser humano. Ainda assim, todos os anos, pessoas do mundo todo colocam os pés nesse reino silencioso. Alguns retornam com histórias, outros, com cicatrizes, e muitos, nunca mais descem. Mas por que exatamente a Zona da Morte é tão mortal? E mais, o que realmente acontece lá em cima, onde a ciência encontra o desconhecido? É isso que você vai descobrir agora. Onde o corpo começa a falhar. A Zona da Morte não ganhou esse nome por drama. A partir dos 8.000 metros, o ar tem apenas 1/3 do oxigênio que temos ao nível do mar. E isso cria um efeito dominó dentro do corpo. O coração dispara, batendo como se lutasse contra algo invisível. Os pulmões puxam ar que simplesmente não chega onde deveria. O sangue engrossa, os músculos queimam energia que não tem, e o cérebro começa a desligar partes de si mesmo para sobreviver. É nessa altitude que começam os sintomas mais estranhos: perda de memória, desorientação, alucinações, vertigem, riso involuntário, vontade súbita de deitar na neve e descansar. É a montanha te dizendo, de maneira silenciosa, você não pertence a este lugar. E esse é o primeiro grande mistério. Por que o Everest mexe tanto com a mente humana? O caminho dos cadáveres. A verdade é que a Zona da Morte guarda sua história à vista de todos. Existem mais de 200 corpos congelados ao longo da trilha até o topo. Pessoas que desafiaram a montanha e nunca voltaram. O frio absoluto preserva tudo: roupas, equipamentos, expressões. Alguns parecem estar dormindo, outros ainda sentados, como se apenas tivessem parado para descansar. E o mais macabro, muitos se tornaram pontos de referência. O mais famoso é o Green Boots, um alpinista com botas verdes fluorescentes que, por anos, marcou a passagem por uma caverna estreita. Você passa por ele inevitavelmente, e esse simples encontro mexe com qualquer mente. A montanha não esconde seus mortos, ela os exibe, e isso pesa no psicológico de quem sobe. Cada corpo é um lembrete de que qualquer erro pode te transformar em mais uma estátua congelada. As histórias reais que desafiam explicação. Agora a Zona da Morte mostra seu lado mais estranho. David Sharp, o homem que congelou sentado. David era experiente, subia sozinho, confiante, mas foi vencido pelo frio extremo. Passou horas ainda vivo, sentado contra uma rocha, incapaz de se mover. Vários alpinistas passaram por ele, e ninguém pôde ajudar. No Everest, salvar outro ser humano pode significar perder a própria vida. David morreu ali, acordado, consciente, cercado por pessoas que simplesmente não tinham forças para carregá-lo. Lincoln Hall, o homem que voltou dos mortos. Lincoln foi declarado morto por sua equipe, sem movimento, sem reação, sem oxigênio. A equipe abandonou o corpo, era impossível trazê-lo de volta. Mas horas depois, ele estava sentado, sorrindo, acenando, completamente confuso, sem máscara, sem luvas, sem proteção, vivo. Os médicos chamaram de anomalia fisiológica. Os Sherpas chamaram de a montanha devolvendo alguém. Beck Viaters, o sobrevivente impossível. Em 1996, Beck foi deixado para morrer. Passou mais de 18 horas no gelo, durante uma tempestade histórica. O rosto congelou, as mãos necrosaram. Os guias relataram que ele não tinha pulso, já estava morto, mas, por algum motivo desconhecido, ele levantou, cego de um olho, atordoado, e conseguiu caminhar de volta ao acampamento. Essa história virou documentário, filme, reportagem, e ainda hoje ninguém sabe como ele sobreviveu. O terceiro homem da montanha. Esse é talvez o fenômeno mais inquietante da Zona da Morte. Diversos escaladores, de épocas diferentes, sem contato uns com os outros, relataram sentir a presença de alguém caminhando ao lado. Não é apenas sensação. Eles descrevem passos atrás, uma mão no ombro, alguém dizendo continue, a impressão de estar sendo guiado. A ciência tenta explicar como a alucinação gerada pela hipóxia. Mas por que os relatos são tão parecidos? Por que tantos descrevem a mesma voz calma? O mesmo tipo de companhia invisível? Os Sherpas têm uma resposta simples. A montanha envia aquilo que a pessoa precisa. Alguns recebem ajuda. Outros recebem a tentação de parar e descansar para sempre. O vento fantasma e as sombras da montanha.
Acima de 8.000 metros, o vento pode ir de silêncio absoluto para 200 km por hora em 3 segundos. Rajadas tão violentas que jogam alpinistas para longe. Ninguém entende completamente esses ventos repentinos. Eles simplesmente aparecem, como explosões invisíveis no ar. É aqui também que surgem os relatos de sombras humanoides caminhando pela montanha. Alguns dizem que são apenas outras equipes, mas há relatos em dias onde não havia absolutamente ninguém além do grupo. Até Reinhold Messner, considerado o maior alpinista da história, admitiu ter visto uma figura caminhando no gelo. E ele não é o tipo de homem que inventaria histórias. Quando a mente se rompe, em certas alturas, o cérebro começa a desligar funções essenciais. Alguns escaladores esquecem o próprio nome, perdem horas de memória, tiram as luvas sem motivo, começam a rir sem controle, conversam com pessoas que não existem, caminham na direção errada sem perceber. Esse riso involuntário é tão perigoso que recebe um nome entre os Sherpas: o riso da morte. Quem começa a rir ali em cima, geralmente não volta. A ciência tenta explicar, mas não explica tudo. Sim, a hipóxia explica alucinações. O frio extremo explica colapsos. A exaustão explica a desorientação, mas não explica sobreviventes que deveriam ter morrido. Relatos idênticos de presenças invisíveis. Luzes azuis dançando na neve. Desaparecimentos sem rastro. Apagões mentais sincronizados. Vultos que todos veem, mas não deixam pegadas. O Everest é cientificamente hostil e misteriosamente consciente. O julgamento da montanha. Na zona da morte, não existe certo ou errado. Não existe experiência suficiente. Não existe força suficiente. Existe apenas o limite humano, o limite da ciência, o limite do próprio planeta. O Everest não mata por maldade. Ele mata por indiferença. Ele não escolhe vítimas. Ele apenas observa e decide quem vai voltar e quem vai ficar congelado para sempre nas encostas da montanha mais alta da Terra. Subir o Everest não é conquistar uma montanha. É enfrentar o extremo absoluto da existência humana. É colocar o pé em um lugar onde o ser humano não deveria estar. E talvez esse seja o maior mistério. A montanha não precisa derrubar ninguém. Ela só precisa esperar. Se você chegou até aqui, já percebeu que o Everest é muito mais que gelo e altitude? É um portal para os limites do que significa estar vivo. E se você gosta de mistérios reais, histórias profundas e lugares onde o impossível parece normal, então você está no lugar certo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua comigo desvendando os segredos mais obscuros do nosso mundo. No Arquivos Misteriosos, cada vídeo é uma expedição, e a próxima pode ser ainda mais perigosa.